Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de agosto e eu continuo meditando com vocês em Romanos capítulo 11, verso 33. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu gostaria de falar sobre a sabedoria de Deus manifestada na cruz de Cristo. Um assunto extremamente importante aqui na carta de Paulo à igreja de Roma e também nas outras cartas de Paulo. Paulo, então, ele começa esta carta falando sobre o poder do Evangelho de Deus, da proclamação desta mensagem do Evangelho de Deus com poder, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, tanto do judeu quanto do grego, ou seja, de todas as pessoas. Todo mundo pode ser alcançado pela obra de Deus na cruz do Calvário. Mas esta obra de Deus, ele diz em Coríntios, na primeira carta dele à igreja de Coríntios, no capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele já falou também em Romanos capítulo 1, verso 17, que ele não tinha vergonha do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus. Esse evangelho é uma proclamação da pessoa de Cristo Jesus, ele diz em Romanos, capítulo 1, e também é a proclamação do fato de que Jesus é o Filho de Deus. A mensagem do Evangelho de João é exatamente a mesma. Ele diz que ele escreveu aquela carta, aquele evangelho, para que pudéssemos saber que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que crendo nele nós temos a salvação. Ou seja, o Evangelho fala basicamente da pessoa de Cristo e da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, para que ele possa... A ressurreição é uma afirmação, então, da divindade dele. Não quer dizer que ele se tornou Filho de Deus quando ressuscitou dentre os mortos. Mas, então, o importante aqui é que essa mensagem do Evangelho é baseada no sacrifício de Cristo. Jesus mesmo diz no livro de João, eu creio que é no capítulo 8, talvez capítulo 12, ele fala, foi para esta hora que eu vi. E ele estava falando ali da cruz. Mas essa mensagem é uma loucura para aqueles que não creem em Deus, que não creem no Evangelho, é uma loucura. Que Deus venha reconciliar o mundo com ele mesmo através da morte de seu filho é uma coisa de doido. Efésios capítulo 1, versos 6 e 9, diz o seguinte: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, sangue aqui sendo sinônimo de sacrifício, pelo seu sacrifício, temos a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então a gente pode dizer que a sabedoria de Deus planejou a salvação, mas a riqueza que encontramos na graça de Deus coloca essa salvação à disposição de cada um de nós. Coisa muito linda. Você pode colocar no seu Facebook. A sabedoria de Deus planejou desde a eternidade a sua salvação. E a riqueza da graça de Deus coloca essa salvação à sua disposição. E você pode recebê-la ou recusá-la. Você pode aceitar essa salvação ou dizer, não, eu vou tentar da minha maneira. Eu vou andar pelos meus caminhos, ao invés de andar pelo caminho do Senhor. E o Senhor disse, eu sou o caminho. Então a gente anda por ele. Verso 8 do capítulo 1 de Efésios diz o seguinte, riqueza da graça que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Em toda sabedoria e prudência. Deus tornou abundante para você as riquezas da sua graça. Não é só uma riqueza pequenininha, riquezinha, riquiqui, como se diz em francês. Para as crianças a gente fala riquiqui, pequenininho. Não. A riqueza da graça de Deus aqui é abundante. Ela transborda. Rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Não só um riozinho, mas rios imensos de vida eterna. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Esse é se você quer encontrar um texto típico de Paulo, é esse aqui. Beneplácito
que ele propôs nele mesmo. Tudo que Deus nos propõe, ele nos propõe nele mesmo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, o evangelho não é uma coisa assim escondida, secreta. Não, 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 não. É uma loucura para aqueles que perecem, mas não é nada secreto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha só. Você entende o que significa entregar o filho para alguém. Isso você entende. Talvez o que você não entenda é esse amor. Deus amou com o seu amor. Nos amou de tal maneira que nos se entregou por nós. O que você talvez não entenda é a profundidade desse amor que se entrega. Paulo escreve, falando com os líderes da igreja de Éfeso, quando ele estava indo para Roma, estavam pensando que nunca mais o veriam, e choraram muito, e Paulo diz, tomem cuidado da igreja do Senhor. Portanto, a igreja não é sua, ela é do Senhor. A igreja do Senhor, que Deus resgatou, comprou com o seu próprio sangue. Olha que incrível. Deus não tem sangue, porque Deus é espírito. Então ele se fez homem, na pessoa de seu filho, para morrer e ressuscitar por você. A sabedoria de Deus planeja esse projeto incrível. E as riquezas da sua glória, da sua graça, coloca esse projeto, esse plano eterno à sua disposição. E para terminar, eu gostaria de ler, então, em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Eu cito sempre os textos, assim você pode ir lá, dar uma olhada e ver que eu não estou citando da minha cabeça, estou lendo o texto para vocês. Texto da palavra de Deus. Sejam como a igreja de Bereia. Vai dar uma olhada lá para ver se está certo. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Inculpáveis, desculpa. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Deus quer que você seja dele, somente dele, de mais ninguém e de mais nada. E que você seja irrepreensível. Ninguém pode dizer, não é você. Não. Quando alguém apontar o dedo para você, principalmente o diabo, você aponta para a cruz e manda o diabo falar com Jesus. Porque Jesus é o nosso advogado. Que Deus te abençoe.